nome é Sônia, eu falo aqui do Tocantins, pela Universidade Federal do Tocantins. Eu sou egressa do mestrado ProFil, conclusão em 2020. E o título pelo qual eu faço a comunicação de hoje, que é resultado do meu trabalho de pesquisa, intitula-se O Ensino de Filosofia no ProEja, Possibilidades Foucaultianas para um Revezamento Discursivo. Então, esse trabalho, ele, como eu disse, ele foi fruto, né, dos resultados da minha dissertação, em que pesquisamos a política curricular do Programa Nacional de Integração com a Educação Básica na modalidade de jovens e adultos. Essa pesquisa foi feita no Instituto Federal do Tocantins, no campus Araguaína, e ensejamos verificar os desdobramentos nos conteúdos filosóficos pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que naquele contexto estava em fase de reestruturação dos projetos educacionais, que neste caso específico desse programa, articulavam uma formação de habilidades e competências voltados ao mercado de trabalho. Uma vez que esses alunos, eles cursavam 1 ano e meio das disciplinas comuns, e um semestre para uma disciplina técnica, que no caso era operador de computadores. A questão problematizadora que levantamos partiu-se da nossa inscrição teórica aí pela via do Michel Foucault, buscando compreender pela via da análise do discurso, mobilizando o conceito de relações de saber-poder no currículo educacional, e como proposição para os alunos, a possibilidade de um revezamento discursivo pelas vias de um diálogo intitulado Os Intelectuais no Poder, do Michel Foucault e do Gilles Deleuze. Bom, então, partindo desse modo, nós buscamos compreender, como questão problematizadora, em que medida os saberes filosóficos conduziam esses alunos como possibilidade de um revezamento discursivo. Como eu disse, essa ideia conceitual de revezamento discursivo, digo não como conceito, né, corrigindo, mas um diálogo que eles trazem, explicita a ideia de que as massas falam por elas mesmas, que não precisa de os intelectuais poderem ali utilizar daquele lugar para falar pela massa como se fosse um saber-poder legitimado. E nós entendemos que na sala de aula, pressupondo que esse aluno da EJA já historicamente, né, é importante dizer que em nossas políticas públicas tem-se uma visão da EJA como uma modalidade de ensino para compensar uma deficiência que é do nosso sistema social e educacional, mas toma como pressuposto a ideia de tempo perdido, né? E para compensar esse tempo perdido, tem um aligeiramento ali nos seus estudos. Entendendo que a EJA, a partir tanto desse programa quanto dos documentos norteadores, entende a educação de jovens e adultos como direito, como proposta educativa, contemplando as experiências de vida, né, as experiências sociais, as experiências culturais dos sujeitos que fazem parte dela. E nossa questão era, como que o currículo, como que o projeto pedagógico de curso vê esse sujeito? Como que esse sujeito é representado? Que saberes, especificamente na disciplina de filosofia, é contemplado para verificar se tem uma relação com esses saberes do aluno. Esses saberes são respeitados, né? Porque o programa vai dizer de uma política reparadora, uma política social, mas tomando a filosofia como esse lugar da reflexão, como esse lugar do questionamento, então nós problematizamos. Por quê? Na esteira do Michel Foucault, onde há poder, há resistência, né? Bom, em termos metodológicos, a nossa pesquisa ela surgiu de uma abordagem qualitativa, com fundo exploratório descritiva. No caso, eu era, como pesquisadora, eu também era professora dessa disciplina, então eu fiquei na condição de observadora participante, um fator que me permitiu desvelar e evidenciar, a partir da leitura e análise dos documentos, na esteira da análise do discurso Foucaultiana,
o modo como o discurso educacional expressa um saber-poder. E como os alunos são afetados por esse discurso, ao mesmo tempo é quem também resiste a eles. A partir dos dados coletados, e esses dados foram coletados a partir da análise documental, mas também de uma sequência didática que foi aplicada com essa turma, e foi o nosso posterior objeto de análise, em que buscamos compreender, por meio dela, se havia possibilidade da realização de um revezamento discursivo, entendendo o revezamento discursivo como a passagem de um saber ao outro, no caso, de realizar a passagem de um discurso do senso comum para um discurso crítico, que é o que reclama a filosofia, como uma reflexão e também um posicionamento crítico diante dos problemas, sobretudo dos problemas filosóficos postos. Bom, e aí, na esteira Foucaultiana, é importante lembrar que não existe um saber mais importante que o outro, né? Mas que existem saberes diferentes ajustados à realidade dos alunos. Desse modo, na nossa análise e interpretação de dados, nós podemos observar alguns fatores. Mas antes de trazer isso, é importante relatar a BNCC, né, como Base Nacional Comum Curricular, que ela vai tangenciar aí os currículos educacionais, reclamando uma reforma, que naquele contexto era o ano de 2020, então estávamos em discussões acerca dos ajustes, né, aos saberes propostos pela BNCC dentro da grande área das ciências humanas. Então, desse modo, estava necessitando de uma implementação de conteúdos, e a minha proposta, enquanto professora naquele contexto, era uma ementa, né, que foi o meu produto depois, posterior, do mestrado, contextualizado com a realidade dos alunos. E aí eu gostaria de abrir aqui um leque para circunstanciar quem são esses alunos do norte do estado, do norte do país, né, que é onde nós situamos, aqui no estado do Tocantins. Araguaína também se localiza ao norte do estado. Então, nós temos ali, aqui no estado do Tocantins, representações que, segundo o IFAM, são mais de 237 povos quilombolas. Nós também temos aqui 7 comunidades indígenas que parte, né, da cultura desse lugar, do povo. Também é importante considerar, nesse lugar, que estamos na região amazônica desse país. Eu gostaria de fazer uma correção, porque eu vi aqui agora. Segundo a Fundação Palmares, na verdade, existem 2.474 comunidades quilombolas que foram certificadas no país inteiro. Só que no estado do Tocantins, nós temos 38 comunidades, que está localizada de norte a sul do estado. O que mais que a gente pode considerar ao pensar uma ementa de filosofia? A gente precisa pensar na diversidade que essa cultura apresenta, tanto dos povos originários, né, que nós temos aqui as comunidades indígenas do Carajás, Xambioá, Xavaé, Apinagé, Xerente e Craô. E ao considerar a formação de um povo, a gente não pode desconsiderar esse lugar, mesmo que não tivéssemos, naquele contexto, identificados alunos com essas características, mas respeitando esse lugar de características da diversidade cultural e regional, e a gente traz isso para as nossas discussões. Esses alunos também, eles são marcadamente aqueles que estão buscando ou um reingresso no mercado de trabalho a partir de um curso profissionalizante. São alunos que não tiveram, como já dito, oportunidade de concluir seu processo de escolarização na idade regular, né? E para proceder a essa reformulação curricular do ensino de filosofia, a nossa sequência didática intencionou analisar que sentido que esses conteúdos filosóficos têm para especificamente esses alunos da EJA.
Esses alunos que chegam o dia inteiro, depois chegam à noite, depois de um longo dia de trabalho, se locomovendo, com outras questões ali, né, que o acometem frente às questões sociais, como é a filosofia no campo da reflexão para esse sujeito? Então, desse modo, a sequência didática nos permitiu vislumbrar, a partir das aulas, dispositivos dialogadas, a partir das atividades elaboradas em salas, a partir dos textos que foram trabalhados, a partir de pequenos trechos de filmes, ou às vezes filmes que, no caso, só tinha 50 minutos de aula, também é preciso considerar esse tempo quando se vai pensar uma ementa, né, a partir das estratégias metodológicas, e a sequência didática aplicada de acordo com a ementa já em vigência no PPC, mas analisando à luz do conceito das relações de poder e saber Foucaultiana, vinculado a essa proposta de revezamento discursivo. Bom, o que nós podemos, com esse material, com esse levantamento, o que nós podemos analisar e interpretar esses dados? Dado esse conceito de que a massa não precisa desse intelectual para falar por ele, porque ele pode falar, a filosofia entra com esse papel da reflexão crítica, de que lugar que esse sujeito é, de que lugar que ele pertence, trazendo uma filosofia, vamos dizer assim, mais abrasileirada, né? Rompendo um pouco com esse discurso colonizador, ocidental. Então, a ementa proposta, ela buscou vincular elementos da cultura da nossa região, do nosso contexto, trazendo as discussões que nos atravessam enquanto cidadãos, enquanto sujeito, constituído desse lugar. E a análise inicial, a análise dos dados, apontou que é preciso considerar primeiro os saberes que os alunos trazem de casa, trazem da relação do mundo, e que esses saberes, inscritos nessa teoria do Foucault, de que todo mundo é constituído de um poder, porque eu posso fazer resistência àquele saber que me vem, né, na forma ali, no caso, institucionalizada pelo currículo. Então, o aluno tem um posicionamento frente a ele, é preciso considerar, para dar condições de reelaborar esses sentidos, esse sentido que atravessa entre a relação do mundo, a relação desse sujeito com a relação curricular. E que os alunos, sim, eles apresentavam um revezamento à medida que eles reelaboravam aquele saber filosófico, mas olhando para a sua experiência de vida, olhando para o seu lugar de sujeito, se olhando como um sujeito que trabalha, como um sujeito assalariado. Então, nós pudemos constatar que havia, sim, havia um movimento de revezamento discursivo a partir de um posicionamento crítico. Gostaria também de dizer que, mesmo que sejam com perspectivas teóricas diferentes, a gente não pôde deixar de considerar os trabalhos do Paulo Freire nesse trabalho. E o Paulo Freire, ele já sinalizava essa importância desse sujeito, né, de marcar esse sujeito no lugar que ele está inserido, para, a partir dali, dar a dimensão, dar as condições de possibilidade para que ele saia desse lugar de oprimido. Porque os discursos, muitas vezes, legitimavam uma posição esmagadora social em que aquele aluno estava. E foi interessante de ver a passagem do revezamento discursivo, quando esse aluno dizia: realmente, isso é um problema, e é um problema porque o salário não corresponde às minhas necessidades, mas eu tenho que trabalhar mais, eu trabalho no final de semana. E alguns relatavam que, às vezes, fazia o processo da uberização. Então, nós entendemos aqui que a filosofia, ela pode possibilitar meios e condições para, por meio da realidade dos alunos, por meio daquele lugar, daquele contexto que o aluno está inserido, ressignificar o sentido que ela tem na sala de aula.
sobretudo para alguém que já chega muito cansado, sobretudo para alguém que chega ali atravessado por uma série de problemas, que seja da ordem pessoal, familiar, mas também profissional. E desse modo também, já fazendo os meus encaminhamentos finais, nós não podemos deixar de apontar as críticas, né, à BNCC, enquanto uma área que em muito vai desconsiderar, né, fazendo um Sônia, 5 isolamento. minutos, tá? Tá. Aí. Nos encaminhamentos finais. Desconsiderar, né, a filosofia, como sociologia, como outras áreas de suas especificidades, colocando-a dentro de um grande escopo, né, do pensar essa ciência humana. E também não podemos deixar de fazer a crítica ao tecnicismo, ao mercadológico, a essa ideia de habilidades e competências dentro de uma utilidade, dentro de um utilitarismo voltado a atender as demandas do mercado de trabalho. Então, quando nós elaboramos essa ementa e a colocamos como proposição para ser integrada ao projeto pedagógico de curso, nós consideramos esses pontos que nos atravessaram a partir da esteira Foucaultiana, considerando esse lugar do sujeito que se constitui nas relações com o outro a partir dos discursos produzidos. E, neste caso, a política curricular, ela tem um grande poder discursivo, né? Ela vai dizer, esqueci o nome do autor agora, que eu trabalhei tanto com ele vai dizer que é um campo de disputa, o Arroio, né? Ele vai dizer que é um campo de disputa, esse é um território. Então, nossa emenda, além de considerar a perspectiva Foucaultiana, consideramos também os trabalhos do Tomás Tadeu da Silva, com a nova reproposição de pensar um currículo a partir da teoria pós-crítica, né, trazendo ali o discurso da colonialidade, trazendo o discurso do feminismo, trazendo a questão do racismo, entre outras questões que nos constituem enquanto povos. E é isso, muito obrigada. Muito obrigado, Sônia. Nossa, terminou 3 minutos antes. Aí, muito bom. Ótimo essa seu trabalho, né? Num campo, né, que é o EJA, que é um desafio, né, bastante grande para todo educador, e no caso da filosofia na EJA, maior ainda, né? Porque eu, pelo menos, desconheço, por exemplo, algum curso de licenciatura em filosofia que tenha estágio em EJA, né? E aí quando você é colocado numa situação de trabalhar com a filosofia no EJA, né? Eu imagino que deve ser um desafio realmente muito grande, né? Que a pessoa tem que inventar o caminho, né? Tem que fazer. E o caminho aí, no caso, se faz ao caminhar, como diz o poeta, né? Que a gente não... Acho que nem se discute isso, pelo menos na minha licenciatura, nem se falava disso, né? Enfim. Mas muito obrigado, parabéns, né? Então, agora nós vamos abrir aí 10 minutos, caso alguém aí tenha alguma pergunta ou algum comentário a fazer, né? E aí coloque agora, a gente tem aí, não sei se alguém quer se manifestar agora. Boa tarde, professora Sônia, tudo bem? Falo aqui do estado de Minas Gerais e tenho experiência na EJA, tanto na rede estadual e municipal, em 2 estados, na região Nordeste, na Paraíba, porque eu morei um tempo em João Pessoa, não especificamente João Pessoa, mas a grande João Pessoa, numa cidadezinha por nome de Bahia, que inclusive é onde fica o aeroporto. Bahia é nome francês, para quem não conhece,
porque tem Bayeux na França, que fica na Normandia, e em homenagem à libertação da Normandia das tropas nazistas, essa cidade na Grande João Pessoa recebeu esse nome. Então eu trabalhei lá em Bayeux, trabalhei numa cidade chamada Cabedelo, uma cidade portuária, e trabalhei na capital, e aqui em Minas Gerais também. Ainda trabalho na EJA, inclusive estou atuando na EJA como especialista em educação básica, que é o cargo de pedagogo, supervisor pedagógico. E eu estou trabalhando com alunos da primeira à quarta série, EJA, e do primeiro segmento, do primeiro ao quarto período, que equivale do sexto aí ao nono ano. A quinta e oitava série, né, que é a nomenclatura antiga que foi bem da nossa época. E a gente sabe que, como disse o professor Dalton, é um desafio enorme, porque essa modalidade, ela perpassa os níveis de educação básica no país e ela tem como finalidade toda essa correção de fluxo, né, desses alunos que não tiveram a oportunidade de concluir na faixa etária correta, na idade certa. E aí a pergunta que eu te faço é: como é você trabalhar um tema como esse, um tema muito importante, é um tema assim que é interessante quando a gente trabalha na sala de aula com jovens, até mesmo no nosso meio acadêmico, é um tema bastante polêmico. E como é que o público da EJA recebeu esse seu trabalho, como foi a reação, qual foi o impacto que causou, qual foi a acolhida que foi dada, primeiro pelo corpo docente, pela direção da escola, né? Porque antes de chegar nos alunos, você tem que passar pela direção da escola, corpo docente, e a gente sabe que, como o Dalton falou, trabalhar filosofia na EJA não é fácil, e realmente eu também desconheço trabalhos realizados nesse segmento. E como foi a reação dos alunos, qual foi o impacto, como é que, de forma assim mais pragmática, eles receberam essa temática, né? Já que você está trabalhando aí o Foucault, pegou um pouquinho do Deleuze, Guattari, talvez, o Arroio, que você citou. Então, obrigada pela pergunta. Sônia, desculpa interromper, vamos ver se a gente faz um leque de questões, né? E aí você faz um comentário em bloco. Eu também queria fazer não sei se é uma pergunta ou um comentário, né? Aí depois não sei se mais alguém vai querer, né? A Francine ou a própria Luísa, né? Aí a gente abre. Porque o que eu queria colocar para ti vai um pouco na linha do que o professor André também trouxe. Que você disse que terminou o trabalho, né, a pesquisa, em 2020, né? E você continua trabalhando até agora com EJA, com filosofia na EJA, ou não mais, de lá para cá, né? Se você continua trabalhando com EJA de lá para cá, se você experimentou aplicar essa própria proposta, né, essa, digamos, perspectiva no seu ensino, lá nas suas turmas de EJA, e se você o fez, inspirado pela sua pesquisa, né, qual foi o resultado, né? Como que você trazer aí a sua experiência, enfim, comentar como é que foi essa experiência aí, como isso, como eu disse, como é relativamente inédita, né, e nova, os trabalhos com a filosofia em EJA, a gente tem visto aí em nível nacional, né? Hoje a gente consegue ver com muito mais, digamos assim, recorrência, mas vocês estão sendo pioneiras e pioneiros, né?
e até como está sendo gravado aqui, acho que você falar um pouco dessa sua experiência é bom, porque pode servir de trilha, né, para outros que venham, né, ou estejam trabalhando com a filosofia e queiram trabalhar com esse referencial e nessa perspectiva. É um caminho interessante. Antes, queria também aqui dar as boas-vindas para o professor Mauro, né? Seja bem-vindo. Nós tivemos aqui agora a primeira apresentação da professora Sônia e estamos entrando na questão agora do debate, da fala da professora Sônia. Ok? Muito bom. Obrigado, boa tarde a todos. É isso. Prazer. Aí, Sônia, acho que ninguém se manifestou, acho que é isso mesmo. Pode comentar, então. Bom, primeiro eu agradeço, né, as perguntas. E, André, eu trabalho no Instituto Federal do Tocantins. Então, nós temos uma autonomia, porque a gente trabalha com um tripé de pesquisa, ensino e extensão. E neste cunho, ele se apresenta como pesquisa. Então, foi uma pesquisa que foi conversada, sim, com a gerência, até porque tinha a proposição de um produto, né, que no caso a elaboração da ementa. Também foi uma pesquisa que foi submetida ao Comitê de Ética e aprovada, e também o nosso diálogo com os nossos participantes, com a assinatura do termo de esclarecimento, né, livre esclarecido. Eu confesso a você que não foi um trabalho fácil, foi um trabalho desafiador, né, até porque, às vezes, o processo de escolarização, ele entra numa mecânica que é para aprovação, que é para sair para ingresso ao nível superior, se isso vai cair no Enem, se eu vou fazer o Enseja. Então, para você que trabalha com a educação de jovens e adultos, ele tem essa característica. A segunda também é a evasão, que é grande, né? Então, eu consegui, a gente finalizamos com 16 alunos no primeiro período, né, no primeiro ano. Aí não havia o contexto da pandemia, então foram aulas presenciais, porque quando veio a pandemia foi quando eu estava defendendo o meu trabalho, então a pesquisa já havia toda sido realizada. E no segundo ano, nós só tínhamos 8 alunos, né? Então, é um desafio. Então, com relação à direção, com relação aos alunos, até eles entenderem, porque eu tinha que explicar para ele, como pesquisadora, o que era aquele trabalho, qual era o objetivo, o que era a problemática. Eu posso dizer, de uma certa forma, que eu tive poucas abstenções, eu acredito que dos 16 alunos, 2 não quiseram participar da pesquisa, e já no segundo ano, todos os 8 alunos concordaram em participar. Né? Professor Dalton, eu estava em Araguaína porque eu não sou da área da filosofia em nível de graduação, eu sou da pedagogia, e eu trabalhei na filosofia por um longo tempo, eu diria, né, 4 anos e meio, e isso me incentivou a fazer um mestrado. Nós não tínhamos licenciatura, então era o motivo pelo qual eu atuava em outras áreas, né? Não trabalho mais no campus, então o produto eu não posso dizer que foi aplicado, porque o PPC ainda está nos trâmites da reformulação. Quanto ao experimento, foi uma proposição que naquela época o meu orientador, o professor Dr. Paulo Soares, aqui da UFT, também trouxe essa demanda. Como seria, Sônia? Como seria um trabalho, né, implantado? Então, como eu tive um longo tempo de pesquisa, nos últimos semestres do segundo ano, eu fiz o experimento por minha conta mesmo, trabalhando a partir das temáticas propostas, buscando compreender. E os resultados, em termos de discussões, em termos de compreensão desse lugar de ser sujeito, a partir do pensamento filosófico, que não aquele pesado, não aquele denso que a filosofia tem,
né, e que é natural, é próprio da filosofia, mas quando se vai fazer essa transposição didática para a educação de jovens e adultos, você vai fazer dentro da realidade no qual ele está inserido. Então, as discussões, eu não sinto que foram esvaziadas do teor filosófico, eu digo que foi uma filosofia, mas uma filosofia da vida e para a vida. Teve um aluno relatando aqui um caso que foi tão interessante, quando eu comecei a trazer, eu trabalhei o mito de Sísifo, e comecei não dizendo que era um mito de Sísifo, eu fui dialogando com eles até chegar a Camus, até chegar ao conceito do Camus em relação. Aí ele falou assim, professora, e precisamos empurrar essa pedra todos os dias, porque eu tenho conta para pagar. E às vezes a gente não tem muito tempo para ficar refletindo sobre certas coisas, e a gente vai deixando passar. E com isso, professor, a minha vida também está passando, né? E que vida é essa? E isso me marcou, porque eu estava conversando com uma pessoa dos seus 60 anos, que era meu aluno concluinte, e isso foi muito marcante, né? E que vida é essa? Então, é isso que eu tenho a dizer acerca das perguntas. Se não tiver sido contemplada, eu posso aí trazer maiores esclarecimentos. Obrigada. Muito obrigado, Sônia, não respondeu, né, na minha perspectiva, muito bom, e isso só mostra também, né, o quanto o desafio seu ainda foi maior, né, ainda tratar, né, de um tema complexo, né, como é a filosofia, ainda mais Foucault, na EJA, não sendo assim graduada na área, né, não quer dizer que seria também muito mais fácil para quem é graduado, não é exatamente isso, mas você encarar essa temática, e ainda mais já seria uma complicação natural isso, por exemplo, no ensino médio regular, no EJA, que a filosofia ainda não tem uma estrada pavimentada, né, enquanto ensino nessa área. Eu acho até que as outras disciplinas, né, até podem estar lá há mais tempo, não sei se teria uma pavimentação tão boa ainda, o asfalto ainda acho que ainda precisa ser recapeado, enfim. Mas agradeço, então, né, a sua exposição, parabenizo, né, pela sua coragem, né, de enfrentar esse tema, né, e que tenha sucesso aí nas suas próximas investidas aí